O sono é vital para a nossa existência e não é à toa que a gente passa um terço das nossas vidas dormindo. Então hoje eu vou compartilhar com vocês as estratégias que eu utilizo nos meus projetos para desenvolver quartos aconchegantes, acolhedores e capazes de permitir que os meus clientes tenham uma experiência incrível, prazerosa e um sono realmente reconstrutor. Fique comigo até o fim desse vídeo. Eu sou Jaqueline Silva, arquiteta, e sou especialista em projetos de interiores. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que o quarto ser aconchegante e acolhedor não tem necessariamente a ver com um quarto que você gaste horrores para ter esse resultado. Inclusive, nesse vídeo eu vou trazer soluções para você ter um quarto maravilhoso mesmo, sem gastar muito. Então vamos começar do layout, que é o ponto de partida para que esse quarto realmente funcione. O layout é a disposição do mobiliário ali no quarto de forma que principalmente a circulação ela seja atendida. Eu acho muito importante que os dois ocupantes da cama eles consigam ter acesso e sair da cama de forma independente, sem passar pelo parceiro. Então, eu não acho que fica muito funcional a cama encostada na parede. Então, é interessante que haja circulação nas duas laterais. Se a gente está falando de um quarto muito pequenininho, a gente pode até utilizar ali 55 centímetros nas laterais, mas o interessante é que, de fato, você tenha 60 centímetros ali nas duas laterais para permitir uma circulação mais confortável, sem você ficar tropeçando, batendo. Lembrando que se de um lado houver guarda-roupa com portas de giro, aquelas portas que você abre a 90 graus, é importante que tenha mais do que isso para você não esbarrar a porta na hora que você estiver abrindo. A posição da janela também é muito importante. É claro, há casos em que isso não acontece, mas o interessante é que essa janela ela esteja localizada na lateral da cama para você ter um acesso a essa janela e não atrás da cama. O guarda-roupa também é interessante que ele esteja na lateral da cama e não na frente, porque se você quiser, por exemplo, trazer portas espelhadas para esse guarda-roupa, vai ficar mais interessante essas portas espelhadas com o guarda-roupa na lateral do que na frente. Isso pode te trazer muito desconforto. E claro, se na sua rotina inclui uma televisão no quarto, o interessante é que esse painel esteja realmente na frente, na parede oposta à cabeceira, para você ter um conforto visual. Então, esse é um layout realmente bem resolvido com que as coisas funcionem, privilegiando principalmente a circulação. Eu também gosto de posicionar duas mesinhas nas laterais para servir de apoio, para colocar um livro, um copo d'água, um remédio. Então, elas super atendem no funcionamento ali do quarto. E não tem como falar de quarto aconchegante e acolhedor sem falar da iluminação, que é muito importante. E você já deve ter escutado falar a respeito de ter uma luz mais amareladinha no quarto. E por quê? A gente trabalha com uma temperatura de cor entre 2.700 e 3.000 K, que é essa característica visual realmente da luz ela ser mais amarelada. E por quê? A gente busca essa referência na luz do sol. Quando a gente tem ali o pôr do sol, a luz já está realmente mais amareladinha. E essa luz, ela vai preparando o nosso organismo, vai dizendo para o nosso organismo que é a hora de desacelerar. E aí o nosso organismo, ele vai liberando os hormônios, que é a melatonina, que vai preparando o nosso organismo para a gente ir desacelerando, para entrar naquela fase de repouso. Então é importante que a temperatura de cor da iluminação e do seu quarto também seja mais amareladinha e não branca, porque a branca ela libera o hormônio cortisol no seu corpo, que vai te deixar mais esperto, mais atento, e é tudo que a gente não precisa nesse momento. A gente precisa de ir preparando realmente o nosso organismo para a gente repousar. E não é só a temperatura de cor que é importante, mas também a luminária. Então invista em luminárias que tragam essa luz de forma indireta e não aquelas placas de LED que você, na hora de ligar a luz, se você estiver deitado, você vai ver aquela placa de luz, isso vai trazer um incômodo visual. Então, invista em luminárias que projetem a luz de forma indireta. Se você quiser trabalhar também com sancas invertidas também, traz essa iluminação mais aconchegante, mais diluída no ambiente. Você pode fazer com que esse circuito ele seja dimerizável, de forma que você vai diminuindo a intensidade de luz, ou aumenta. Se você precisa de mais luz, você
vai regulando, então é uma solução. E claro, eu também não posso esquecer de falar com vocês que é importante que vocês tenham ali a tecla de interruptor nas laterais, claro, se possível, né? Nas duas laterais ali da cama, para que ambos consigam ligar e desligar a luminária de luz geral. E claro, se você conseguir fazer um circuito também que tem ali uma arandela na lateral, que ela vai trazer menos luz ou luz de forma pontual para fazer uma leitura ou para acordar no meio da noite, não precisar ligar a luminária de luz geral para acordar o parceiro, é muito importante também. Então, uma luz de apoio ali na lateral, nas duas cabeceiras, e o interruptor também para acender de forma ali cada um tendo acesso para ligar e para desligar, também são soluções que trazem mais comodidade para o seu quarto. Tá gostando do nosso conteúdo? Eu acredito que sim, né? Porque eu tô trazendo várias dicas super legais para você poder implementar aí no seu quarto. Então não esquece de curtir, compartilhar. E eu vou deixar aqui na descrição o endereço dos nossos outros canais para você acompanhar a gente mais de pertinho no nosso dia a dia. Falando de colchão, hoje no mercado a gente tem o colchão de molas, de espuma, então isso é muito pessoal, então vale a pena ir deitar, testar antes de você comprar e claro que ele esteja adequado às suas necessidades. De repente você tem algum problema ortopédico, então consultar também um profissional é muito importante. Mas eu quero me ater aqui à questão do tamanho, que é importante que ele esteja proporcional ao seu quarto. Claro que se o seu quarto for um quarto muito espaçoso, você vai poder apostar num colchão maior. Mas se o seu quarto for muito pequeno, eu te oriento a respeitar as medidas que você precisa ter nas laterais de circulação. 55, 60 centímetros, para você se orientar com relação ao tamanho que vai ficar proporcional ao seu quarto, para o quarto não ficar muito pequeno, o colchão ficar muito grande e você afetar a circulação. Um dos pontos importantes para a gente ter um quarto confortável e aconchegante é o piso. Então aqui eu quero falar para você, se você já tem um piso em porcelanato, que é um piso considerado frio, que no calor ele vai estar ali com a temperatura ok, mas que no frio ele vai estar muito gelado, você pode apostar num tapete. E não precisa ser aquele pelo alto que acumula muito pó, principalmente se você for alérgico. Você pode apostar num tapete com pelo mais rasteiro, uma fibra sintética, mas que vai te dar mais conforto ali na hora que você for pisar no chão, se você estiver tirando ali o chinelinho, a pantufa para subir para a cama. Se você está fazendo uma reforma, você pode apostar em soluções mais caras, como o taco de madeira, ou soluções mais econômicas, como o piso laminado ou o piso vinílico. E esses pisos, eles têm uma característica muito bacana, que é o fato de serem atérmicos. Eles não absorvem a temperatura ambiente, eles também não propagam, ou seja, tanto no frio eles não vão ficar frios, como no calor eles também não vão ficar quentes. Então eles vão manter aquela temperatura agradável para você pisar. Principalmente no inverno, que é a maior preocupação de não pisar ali no piso frio. E falando de cores, elas influenciam e muito as sensações que você vai ter ao entrar nesse quarto e, claro, se preparar para dormir. As cores que passam tranquilidade, calma, relaxamento são as cores mais neutras claras, como o branco, o bege, o marrom, o cinza. E você também pode apostar em tons pastéis, como o verde menta e o lavanda. E claro, você pode trazer essas cores não somente na tinta que você vai escolher para a parede, mas também na marcenaria, na cama posta, que é um outro ponto também que deixa o quarto com essa sensação de ser mais aconchegante. Ter esse visual mais estruturado, com uma composição de travesseiros, travesseiros de apoio, almofadas, peseiro, uma coxa, esse visual mais organizado deixa também a gente com uma sensação de mais segurança, mais aconchego. Você pode brincar ali com as texturas, principalmente trazendo aquelas que remetem ao trabalho manual, como o tricô, o crochê. Então, combinar cores nessa paleta dos neutros e também texturas criam essa sensação de segurança e aconchego. Eu quero aproveitar esse vídeo também para desbancar um mito que diz que a gente não pode ter plantas no quarto. Tem muita gente que já escutou que você vai morrer asfixiado, que a planta vai consumir o seu oxigênio durante a noite. Isso não é verdade.
Não vai consumir todo. Claro que ela vai consumir oxigênio sim, mas não na mesma proporção que o ser humano. Ela consome e libera 20 vezes menos gás carbônico que um ser humano. Então é possível sim ter plantas no seu espaço de dormir, mesmo porque as plantas, por ser um ser vivo, ela tem a capacidade de permitir com que a gente tenha essa sensação de bem-estar pela liberação da endorfina. Então é muito mais gostoso ter planta e você pode apostar em plantas ornamentais, que são aquelas plantas belas e que deixam o ambiente ali com aquela carinha mais bonita, né? Elas são esteticamente mais interessantes. Então eu gosto muito de apostar na jiboia, porque ela vai criando volume, ela vai crescendo, vai criando aqueles ramos, fica super interessante. E se você não quiser apostar em plantas vivas, você pode apostar em plantas artificiais, permanentes. Fato é que o verdinho, ele reduz o nível de estresse e libera, faz com que o nosso organismo libere um hormônio chamado endorfina, capaz de fazer com que a gente sinta aquela sensação de prazer, bem-estar. Então, ter um verdinho no seu espaço faz super bem para a sua qualidade de vida. E claro, você não pode esquecer dos aromas, que aí você pode trazer em velas, aromatizadores, você pode borrifar ali no lençol para criar realmente esse climinha mais gostoso no ambiente. Então aposte em aromas mais leves, frescos, para que você realmente entre ali naquele clima e que o seu quarto realmente fique mais aconchegante. Claro, eu não preciso nem dizer que limpeza e organização contribuem muito para a sua sensação de bem-estar, conforto e segurança do quarto. Então é importante que você tenha tudo organizado, tudo no lugar. E uma dica para você que tem um quarto pequeno para você conseguir aproveitar mais o seu quarto. Você pode apostar numa cama com baú ou você pode fazer também uma marcenaria ali toda planejada, dedicada ali para aquilo que você quer, de repente com gavetões para colocar sapatos, mais itens de cama. Então é super interessante essa dica de aproveitar a parte ali de baixo da sua cama. E para finalizar, eu quero falar da decoração afetiva. Não adianta nada a gente ter ali o quarto dos sonhos, mas sem itens pessoais. Então aposte em itens que são importantes para você ter bem ali no cantinho, para você se conectar, né, com esse espaço, como itens importantes para sua fé, quadros, portas-retratos ali com imagens do casal, da família, do pet. É muito importante para ter essa conexão ali para o quarto, ele não ficar muito impessoal, ou seja, é importante que ele tenha personalidade. Então traga elementos que são importantes para você, para ficar ali na lateral, pertinho, para você se conectar com a sua essência, com aquilo que é mais importante para você. Eu adorei compartilhar essas dicas com vocês aqui hoje. Eu sei o quanto faz diferença, principalmente porque a gente desenvolve projetos de quarto assim sempre. Então faz muita diferença tudo isso que eu falei com vocês para ter realmente um quarto aconchegante e confortável. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. A gente está aqui todas as quartas-feiras, às 19h30, e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I